enfocando a importância da psicoterapia e da medicação como coadjuvantes do tratamento na depressão. Gente, eu pediria às pessoas que dessem, apesar de que já está cheio, né, dessem preferência a sentar do outro lado, porque a projeção aqui vai ficar comprometida para quem estiver ocupando esses lugares. Gostaria de chamar os convidados para compor a mesa. Dr. Fábio Lopes Rocha. Ana Cecília de Carvalho. Vanice Torres Salles. A nossa programação começaria desenvolvendo o tema Conceito e Importância da Depressão, a visão da psicanálise, a visão da psicologia, relato de caso, e depois nós teríamos um tempo para debate. A importância desse tema, quer dizer, a escolha desse tema para a gente, é porque nós estamos assistindo aí a um aumento expressivo da incidência de depressão. E esse é um lugar em que o psicólogo está sendo chamado a contribuir para o tratamento dos pacientes que chegam até os consultórios médicos. Tá? Então, nós vamos procurar retratar aqui um pouco da parte teórica e também da experiência de cada um dos convidados, para depois a gente poder ter alguns momentos de reflexão, né, onde cada um possa pensar no papel que ele tem a cumprir junto a esse paciente. Vou passar a palavra ao Dr. Fábio. Ele é psiquiatra, mestre em saúde pública, epidemiologia, preceptor da residência em psiquiatria do IPSENG e do Hospital das Clínicas da UFMG. E também é representante do Comitê Brasileiro de Prevenção e Tratamento da Depressão. Tá? A pessoa da doutora Vanice e da doutora Sandra pelo honroso convite em estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu lido muito com ele. Eu diria que a maior parte do meu investimento profissional é no estudo dos quadros depressivos, e vou tentar compartilhar alguma coisa com vocês acerca do conceito e da importância da depressão. Infelizmente, hoje eu não pude vir sozinho. Eu trouxe comigo um monte de vírus de gripe, mas eu vou tentar não espalhar o ambiente, não espirrar e não contaminar com vocês. Mas infelizmente hoje eu não estou no meu melhor dia para falar, estou um pouco rouco, mas vamos tentar. Vamos começar. Seria bom apagar as luzes da frente, por favor. Não? Mais um pouco. Se apagar tudo, o pessoal dorme no meio. Próximo, por favor. Deu vírus no projetor. Conseguiu? Hoje se tem falado muito na mídia, e é um conceito de que depressão é a doença do momento. Na realidade, quando se vai pesquisar a literatura antiga, os escritos antigos, já se tem, há 3.000 anos antes de Cristo, alguns escritos, por exemplo, no papiro de Ebers, alguns escritos que correspondem à descrição atual do quadro depressivo. Também no Velho Testamento, aqueles que leem o Velho Testamento podem ver a descrição de quadros depressivos do rei Saul. No Velho Testamento consta que o rei Saul, durante meses,
ficava acamado, tinha períodos em que durante o mês ele ficava acamado. Eram chamadas ninfas para cantar para ele, para tentar animá-lo. E depois de algum tempo que o rei Saul conseguia se reanimar novamente. Também no século IV a.C., Hipócrates já descreveu um quadro que ele chamou de melancolia, que corresponde bastante ao que se entende hoje por depressão. Uma primeira mensagem é essa, que apesar de se falar muito de depressão, depressão é uma doença que acompanha o ser humano de há muito tempo. Desde onde se registra a história do ser humano, existem registros de quadros depressivos. Não é um distúrbio, não é uma doença nova. Mas o que é a depressão? A primeira imagem que se tem quando se fala de depressão é essa imagem de tristeza, de choro, mas não necessariamente alguém que está chorando, alguém que está triste, está necessariamente deprimido. E essa é uma questão importante, então já começar a pensar qual que é a diferença de uma depressão para um quadro em que alguém perdeu uma pessoa, quadro de luto, quadro em que o filho tem um problema, alguém adoece. Como diferenciar a chamada tristeza normal da tristeza patológica? Para frente é melhor. Senão nós não vamos chegar no fim. A gente ganha na Mega Sena, a gente fica muito satisfeito. Se a gente perde alguém, se interrompe o namoro, se morre um ente querido, é normal que a gente fique triste. Mas o que nós vamos falar aqui é de uma tristeza patológica. Existe também uma alegria patológica, que não vai ser alvo da nossa discussão, que são aqueles quadros que a gente chama de mania. Como é que a gente caracteriza a tristeza patológica? A tristeza normal, ela é, em termos de duração e intensidade, proporcional ao estímulo. A tristeza patológica, ela ou não tem um estímulo, ou a pessoa tem uma profundidade de tristeza, um tempo de tristeza que é desproporcional àquele estímulo. Então, empaticamente, a gente já começa a achar estranho porque aquela pessoa está tão triste em função daquela situação onde não se esperaria essa tristeza tão longa ou tão profunda. Além disso, em termos de conduta e rendimento, enquanto na tristeza normal nós não temos uma modificação significativa, na tristeza patológica existem alterações sociais, geralmente retraimento social, existem exceções a isso. Existem alterações intelectuais, cognitivas, dificuldade de raciocínio, de memorização e também interferência na capacidade laborativa. Além disso, uma outra área em que a tristeza patológica se difere da tristeza normal é de que na tristeza patológica nós vamos ter alterações corporais. Por exemplo, do funcionamento intestinal, dores no corpo, vertigem, várias sensações corporais. Então isso já nos auxilia a ter uma ideia do que está, qual que é a diferença entre depressão e tristeza normal, já que na depressão nós vamos ter uma tristeza patológica. Então, como é que nós definiríamos depressão? Depressão, então, seria um quadro onde caracteristicamente haveria uma alteração do humor, alteração para baixo. Um humor deprimido, acompanhado de redução de prazer, desesperança, alterações do funcionamento biológico. E essa depressão sem tratamento tem duração de meses a anos. Então esse é um outro conceito importante, que a depressão ela é duradoura. E a depressão, nós vamos ver mais para frente, ela é acompanhada de sintomas psíquicos, sintomas somáticos. Bom, qual que é a importância desses quadros depressivos? Eu vou ilustrar com alguns exemplos, mas eu já queria que vocês tivessem uma ideia de
que a depressão tem uma elevada prevalência, quer dizer, um grande número de pessoas sofrem de depressão. Ela causa um sofrimento pessoal e familiar muito grande. Existem, às vezes, até rupturas conjugais, às vezes desentendimento, uma fragmentação familiar em função de um quadro depressivo do marido, da esposa. Existe prejuízo do desempenho intelectual, laborativo, familiar, social. Aumento de morbidade e mortalidade. O que significa isso? Que o deprimido tem uma chance maior do que as outras pessoas de desenvolver outras doenças. E o deprimido morre mais do que as outras pessoas, e não só de suicídio, por outras patologias também. Uma coisa que está bem determinada, por exemplo, é que depressão é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, a pessoa que sofre de depressão tem mais chance de ter angina, de ter infarto, de ter AVC, do que as outras pessoas em geral. A pessoa que sofre de depressão e sofre de diabetes, por exemplo, esse diabetes geralmente ele não é controlável. Só depois de tratar a depressão é que o endocrinologista consegue controlar adequadamente a glicemia da pessoa. Então, há um aumento de morbidade, aumento de mortalidade. O custo é elevado. Eu vou citar alguns exemplos desses aspectos. Em termos de prevalência, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 3 a 5% da população sofre, no momento atual, de um quadro de depressão maior. Isso significa, eu fiz esse slide tem um ano mais ou menos, na época cerca de 200 milhões de pessoas eram deprimidas. Esse ano, todos sabem, esse mês, nasceu a criança de número 6 bilhões. Então nós teríamos atualmente 240 milhões de deprimidos nesse momento no mundo. Isso é uma população equivalente à população dos Estados Unidos, só de pessoas deprimidas. Então, extremamente prevalente. Um outro dado importante é que a depressão ela pode ser vista dentro de um corte transversal, quer dizer, no momento atual, mas nós podemos estudar a prevalência nos últimos 12 meses e a prevalência ao longo da vida. Eu queria chamar a atenção de vocês da prevalência ao longo da vida. O que quer dizer isso? A chance de uma pessoa sofrer depressão em algum momento da vida. Depressão, que eu estou dizendo, depressão é doença, não a tristeza que é normal, que todo mundo sente. Em termos do sexo masculino, 13% dos homens têm chance de ter um quadro depressivo ao longo da vida. Em termos das mulheres, 1/5 das mulheres têm ou terão um quadro depressivo na sua vida. Então, se nós tivermos 50 pessoas aqui, eu imagino, nós vamos ter, em termos que 17%, considerando homens e mulheres, têm ou terão depressão ao longo da vida. E dizem que no meio psi essa prevalência é muito maior, porque muita gente procura a especialidade, psicologia ou psiquiatria, para tratar seus próprios problemas, e um desses problemas é o quadro depressivo. Outro aspecto que eu quero chamar, uma explicação de por que a mulher tem mais depressão do que o homem. Mas essa não é uma explicação politicamente correta, eu vou passar mais rápido aqui. Um outro aspecto importante que eu queria chamar a atenção, ajuda aqui para ver. Isso aqui é extremamente importante. Esse é um trabalho realizado por um pesquisador da Universidade de Harvard e um pesquisador da Organização Mundial de Saúde. Eles fizeram... Desculpe, eu falei que eu não ia espalhar vírus, mas vai começar.
eles fizeram um levantamento de todas as doenças em termos da incapacidade que essas doenças produzem. Seriam anos perdidos, chamaram isso de DAILYs, anos perdidos de vida por mortalidade, por aumento da mortalidade, e anos vividos com incapacidade, para todas as doenças. E projetaram esse quadro para o ano 2020. Em termos das regiões desenvolvidas do mundo, a depressão será, em 2020, a terceira maior causa de DAILY, ou de anos perdidos ou de anos vividos com incapacidade. Atrás de doenças isquêmicas, doença cerebrovascular, mas antes de câncer de vias respiratórias, acidentes de estradas, uso de álcool, osteoartrite, enfim, todas as outras doenças que vocês conhecem. E nos países, ou nas regiões em desenvolvimento, nesse ano, a depressão maior será a principal causa ou de anos perdidos por mortalidade ou anos vividos com incapacidade. E atualmente, em termos globais, no mundo, a depressão é a quarta maior causa de anos perdidos e anos vividos com incapacidade. Isso dá uma dimensão da gravidade de que é a depressão, mesmo em termos de saúde pública. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde está investindo muito na pesquisa de causa de depressão, de tratamento de depressão, vários centros, em função desse quadro. Quer dizer, em países em desenvolvimento, será a primeira causa de anos perdidos de vida ou de anos perdidos em incapacidade. Esse é um dado importante e novo. Em termos de custos, um levantamento realizado nos Estados Unidos, em 1990, mostrou que o custo total, custo direto e indireto, envolvendo morbidade e mortalidade, da depressão era em torno de 43 bilhões de dólares. Esse número fica um pouco abstrato, mas se nós compararmos com o custo das doenças cardiovasculares, é mais ou menos a mesma coisa. É um pouco menos do que o custo da AIDS e menos, cerca da metade, um pouco menos da metade, do que o custo com câncer. Então, depressão dá muito prejuízo, não só em termos de sofrimento, mas em termos de custo, de dinheiro para a sociedade. Em termos de sinais e sintomas de depressão, como o tempo é exíguo, só são 20 minutos, eu vou passar mais superficialmente. Só lembrar que esses sinais e sintomas são psíquicos e somáticos. Eu diria até que a depressão, quando a gente define como uma alteração primária do humor, isso não dá uma visão correta, porque a depressão envolve todo o organismo, toda a nossa economia. Então nós vamos ter alterações da afetividade, uma tristeza, às vezes essa tristeza é qualitativamente diferente da tristeza usual, uma falta de prazer, a pessoa começa a relatar que as coisas que ela gostava anteriormente, elas já não trazem tanta alegria, já não trazem tanto prazer. Os quadros mais graves, a pessoa pode chegar até um estado de não sentir mais tristeza, a pessoa fica não reativa aos estímulos, tanto faz ganhar na loteria quanto morrer um parente, fica à vontade. É a mesma coisa para a pessoa, isso nos quadros mais graves. Existem alterações do pensamento e da linguagem, o pensamento fica mais lento, o raciocínio se dá com maior dificuldade, a capacidade de atenção da pessoa fica muito dificultada. É muito comum que a pessoa diga que não está conseguindo mais ler uma revista, não está conseguindo mais estudar, ou aquela pessoa que lida em casa fala que está esquecendo o fogão aceso ou não sabe onde colocou a chave do carro. Essas são queixas muito frequentes das pessoas que estão deprimidas. Não existe uma lentificação, uma escassez da produção do pensamento. Em termos de conduta, a pessoa afasta-se socialmente das outras pessoas, usualmente, tem tendência a chorar.
Mas às vezes em quadros mais graves a pessoa diz que as lágrimas acabaram, já não consegue mais chorar. Existem alterações somáticas, alterações do ritmo vegetativo, alterações do sono, alterações do apetite. Em termos de sono, o mais comum, a maior parte das vezes, o que ocorre é uma insônia. A pessoa tem dificuldade para dormir de forma adequada. É muito típico de depressão a insônia terminal. A pessoa acorda mais cedo do que ela desejaria. Mas também pode ocorrer um aumento da necessidade de sono. Então a pessoa fica bamba, fica lerda, com vontade de ficar o tempo todo na cama, igual eu estou hoje, por causa disso. Existem também alterações do apetite. O mais comum é a redução do apetite. A pessoa já não tem mais tanto prazer, ou precisa fazer um esforço para comer, ou em casos graves não come de forma alguma, tem que colocar sonda. Às vezes, menos comum, há um aumento do apetite. Em 20% dos casos, a pessoa passa a alimentar-se mais, passa a engordar, mesmo com o quadro depressivo. É muito comum uma alteração de ritmo também, principalmente naqueles quadros que a gente chama de melancólico, onde a pessoa se queixa de estar pior pela manhã. Isso é muito típico de depressão, não ocorre, me parece, em nenhuma outra situação. A pessoa acorda ruim e vai ficando menos ruim ao longo do dia. Isso é diferente das outras patologias, em que a pessoa pela manhã está um pouco mais animada, está um pouco mais disposta e ao longo do dia vai se cansando, vai ficando mais exausta. Na depressão tem essa alteração típica do ritmo. Outro aspecto importante e que a gente deve pensar é no sofrimento da pessoa deprimida, porque a depressão compromete aqueles que são os atributos fundamentais do ser humano. Se a gente pensar quais são esses atributos, o que caracteriza o ser humano, nós vamos dizer que cada um desses aspectos são perturbados pela depressão. Então, a capacidade de pensar, como eu já disse, de raciocinar, capacidade de sentir, de interagir com as outras pessoas, capacidade de compartilhar metas, de fazer metas, fica comprometida, capacidade de trabalho, muito comum a pessoa ou render menos, ou a gente tem que dar um atestado porque a pessoa não consegue trabalhar. Incapacidade de experimentar gratificações, a capacidade de ajuda fica muito comprometida. Às vezes a pessoa tem muitos sentimentos de culpa porque não está conseguindo ajudar as outras pessoas ou fazer coisas pelas outras pessoas. Isso é muito comum na depressão pós-parto, em que a mãe teria que estar feliz com aquela criança que acabou de nascer. Ela está deprimida e não consegue ter nenhum tipo de prazer com a criança, não consegue cuidar da criança, ela tem muito sentimento de culpa em relação a isso. A capacidade de cuidar de si próprio fica comprometida, né? Desleixo, às vezes não penteia, não toma banho, não escova os dentes, assim, em situações mais graves, e a capacidade de amar também fica comprometida. E um aspecto fundamental, que o deprimido, 85% dos casos ele pensa em suicídio. 15% das pessoas com depressão maior cometem suicídio. É uma doença que trabalha em desfavor da vida. Como classificar as depressões? As depressões são classificadas dentro do que a gente chama de distúrbios do humor. Então a depressão é um subtipo dos distúrbios do humor. São dois grandes grupos principais. Os distúrbios depressivos, aqui em primeiro lugar. Parece que já ouviu isso, né? Tem algum outro? Vamos ver se essa
São dois grandes grupos, os distúrbios depressivos e os distúrbios bipolares. Eu não vou falar dos distúrbios bipolares, só lembrar que são aqueles quadros que cursam com depressão e com o oposto, com a euforia, também chamada mania. Mas eu não vou tratar desses distúrbios bipolares. Os distúrbios depressivos, fundamentalmente, eles são divididos em dois grupos: depressão maior e distimia. Vamos ver o que é a depressão maior. Na chamada classificação norte-americana, abreviada DSM-4, para que se diagnostique uma pessoa com depressão maior, essa pessoa, já contaminei, essa pessoa tem que ter 5 ou mais desses sintomas por no mínimo 2 semanas. Um desses sintomas tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Então, quando a pessoa tem 5 nesses 9 sintomas, sendo 2 perda do prazer ou humor deprimido, nós chamamos esse quadro de depressão maior. Só para mencionar, os outros sintomas são perda ou ganho de peso significativo, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, cansaço ou perda de energia, que é um outro sintoma comum da depressão, a sensação de cansaço. A pessoa começa a empurrar as coisas com a barriga, depois emagrece, nem barriga tem mais para empurrar as coisas, então complica. Redução da capacidade de raciocínio, concentração, pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Então, isso é a depressão maior. Outro quadro importante, eu vou falar mais depois sobre isso, um outro aspecto em termos de depressão maior, é que usualmente a depressão maior ela é um quadro recorrente, ela volta ao longo da vida. Apenas 15% dos deprimidos, apenas 15% vão ter um episódio único de depressão durante a vida. A maior parte dos deprimidos vai ter episódios múltiplos, 1, 2, 3. Depois que a pessoa teve um primeiro episódio de depressão maior, ela tem 50% de chance de ter um segundo na vida. Depois do segundo episódio, a gente pode prever, com 70% de acerto, que ela vai ter um segundo episódio. E se teve um terceiro episódio, com 90% de chance, ela terá um quarto episódio. E assim por diante. Então, lembrar que a depressão maior, essa depressão que eu chamei a atenção, é uma doença que tende a recorrer ao longo da vida. Outro aspecto importante da depressão maior é a questão dos eventos estressantes. Os eventos estressantes, ou os gatilhos, ou os fatores precipitantes, morte de alguém, um problema econômico, eles são mais importantes na precipitação do primeiro episódio. Depois é como se abrisse uma avenida. Os episódios subsequentes podem vir independentemente da situação da vida da pessoa. É comum no consultório a gente ouvir de pessoas, poxa, numa fase boa da vida, estou bem economicamente, estou bem no casamento. Eu digo é comum dizer, mas essa não é uma situação tão comum no país, né? Pessoas bem economicamente, mas acontece delas dizer isso. Não estou num período particularmente ruim da vida e estou triste, estou desanimado, não consigo ter graça, nada. Então o que ocorre é isso, é que usualmente o fator gatilho é importante a primeira vez, depois abre a avenida e fica voltando sem fatores precipitantes. Um aspecto importante também é a questão, nós vamos falar depois, de tratamentos interrompidos, mas eu já quero chamar a atenção de vocês, que tratamentos interrompidos inadequadamente levam a aumento de frequência de depressão, aumento da duração dos episódios posteriores
aumento da gravidade dos episódios posteriores e leva a uma redução da chance de melhora nos episódios posteriores. Então a gente tem que ter cuidado para não interromper inadequadamente os tratamentos. Vamos falar do outro tipo de depressão, que é o distúrbio distímico. O distúrbio distímico ele contrasta bem com a depressão maior. Ele é um quadro de depressão mais leve, sutil, e que tem uma duração longa, de no mínimo 2 anos. As queixas são mais ou menos as mesmas, mas numa intensidade muito mais reduzida. A forma gráfica é mais útil para a gente ver a diferença. Então aqui a gente tem uma depressão maior, episódio único, aqui recorrente, então são quadros intensos. E aqui a representação gráfica de um distúrbio distímico. Por que isso é importante aqui? Na depressão maior, a pessoa tem a sensação exata de que algo aconteceu com ele. Se até há 2 meses eu estava bem na vida e tudo, e gradualmente eu comecei a ficar ruim, triste, sem esperança, dificuldade de raciocínio. A pessoa tem a impressão de que adoeceu com a depressão maior. Algo mudou na minha vida de um tempo para cá, uma semana, um mês. A pessoa tem essa noção exata. Na distimia isso não ocorre. O quadro distímico é um quadro crônico. Mais frequentemente ele começa na adolescência e é arrastado. Então a pessoa começa a pensar que ela é daquele jeito. Aqui começa sutilmente, sem que a pessoa se aperceba, e ao longo da vida essa pessoa vai notando que ela tem que fazer mais esforço que as outras pessoas para ter o mesmo rendimento. Essa pessoa, com alguma frequência, ela tem o que a gente chama de mau humor, ela é irritável, ela é ansiosa. Algumas vezes ela nem se sente deprimida. Às vezes a pessoa reage, isso mostrando uma pessoa comunicativa, alegre, aparentemente alegre. Mas no consultório, quando a gente pergunta, e quando você está parada, sozinha, como é que você fica? Ela fala, vem uma tristeza, fica ruim. Às vezes são pessoas hipersensíveis, elas choram muito com facilidade em filmes. Às vezes são pessoas que têm uma capacidade de empatia muito exacerbada. Às vezes situações de pobreza, tudo toca especialmente essa pessoa a ponto de trazer um mal-estar muito grande. Claro que todos nós sentimos isso, mas essas pessoas ficam tocadas de forma especial. Outras vezes essas pessoas distímicas se tornam pessoas que trabalham em excesso, ou que fazem sexo em excesso, ou que saem em excesso. Todas as atividades para que essa pessoa para que elas não fiquem paradas e não tenham a sensação de que existe um mal-estar. Então essa é a situação mais traiçoeira na clínica. Não é comum que a pessoa com distimia procure um tratamento, a não ser quando ela lê a respeito ou sabe a respeito. O que é comum é que, como a distimia é o fator de risco mais importante para a depressão maior, então essa pessoa, em algum momento de vida, ela acaba tendo uma depressão maior. Aí ela procura tratamento. Quando trata, com muita frequência, ela vira para trás, poxa, mas eu estava sofrendo a vida inteira. Melhorei 15 anos da minha vida que eu não sabia, parece que eu mudei meus óculos e estou enxergando a vida de outra forma. Isso é muito comum nos chamados quadros distímicos. Nós já estamos nos aproximando do final. Só lembrar que existem várias formas de tratamento para a depressão, a farmacoterapia, várias formas de psicoterapia têm sido estudadas para a depressão. A que mais é estudada é a chamada terapia cognitiva, terapia interpessoal. Aí são terapias que visam o tratamento da depressão, não são terapias que vão
fazer a pessoa crescer, desenvolver autoconhecimento, não tem essa proposta. Aqui são tipos de terapia com a finalidade de tratar a depressão. Tem sido muito estudado isso. Casos muito graves, com risco de vida, eventualmente, ainda se usa a eletroconvulsoterapia. E uma outra modalidade de tratamento é a fototerapia. Isso é mais usado nos países do norte, onde existem as chamadas depressões sazonais, que coincidem com os períodos de inverno, onde quase não há sol, e existem as pessoas que se deprimem nessa época. Então, nesse caso, pode-se utilizar tratamentos com fototerapia. Para terminar, o último slide. Precocemente. O tratamento da depressão, do ponto de vista médico, tem 3 fases. Uma fase aguda, uma fase que a gente chama de continuidade e uma fase de manutenção. Vamos pegar um outro aspecto. A depressão maior, aqui um diagrama do quadro de depressão maior, se nós deixarmos essa depressão, pelo menos numa primeira vez, sem tratamento, nós vamos ter que cerca de 85% dos quadros vão caminhar para a remissão espontânea, durante um período de, em média, 9 meses. 15% dos quadros já caminham para a cronicidade, não melhora. Então, para entender as fases do tratamento, nós temos que entender esses aspectos. A fase aguda, de 2 a 3 meses, é o tempo necessário para a pessoa voltar a um nível anterior de normalidade. Isso é muito importante. Agora, o grande problema é que nós temos que continuar o tratamento, eu estou falando de tratamento medicamentoso, pelos 9 meses que a pessoa teria até a sua depressão melhorar espontaneamente. Qualquer interrupção antes desses 9 meses, a pessoa vai recair no seu quadro depressivo. Então, esse é o chamado de continuidade, tratamento de continuidade, que dura 6 a 9 meses e que tem como meta impedir que a pessoa recaia daquele episódio que nós estamos tratando. Existem os tratamentos de manutenção para aquelas pessoas que têm depressão recorrente, principalmente se a recorrência é frequente, anual, ou de 6 em 6 meses, às vezes a pessoa recai com muita frequência, às vezes é necessário um tratamento de manutenção que pode durar anos. E aqui a meta é impedir que a pessoa tenha novos episódios depressivos. Então eu vou parar por aqui, só lembrar os aspectos principais. Depressão é diferente de alteração normal do humor, depressão é diferente de tristeza, não é a mesma coisa. Depressão é um problema de saúde pública grave, tem a atenção de toda a comunidade científica em termos de pesquisa para se resolver o problema depressivo, e existe uma planificação terapêutica que deve ser respeitada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vai passar? Agora vamos passar a palavra à Ana Cecília de Carvalho. Ela é psicanalista e professora da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, para desenvolver o tema A Visão da Psicanálise. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a diretoria desse conselho, na verdade, como um dos raros e preciosos momentos em que podemos refletir criticamente sobre os problemas e temas difíceis da nossa prática profissional. Quando eu recebi, há uns dias atrás, o convite impresso para as quartas no conselho deste mês, eu vi que o nome da nossa conversa aqui hoje seria Depressão, Doença do Corpo e da Alma. Gostei muito da preposição "e",
nesse título, aludindo a uma indissociabilidade entre dois registros nos quais uma mesma experiência se inscreve. Eu vou começar, portanto, reforçando aquilo que no convite se encontra colocado de modo simples e despretensioso sob a preposição aditiva "e", que, como é evidente, não permite que uma escolha seja feita entre duas entidades. Felizmente, ali não está escrito depressão ou bem doença do corpo ou bem doença da alma. Isso teria mudado completamente o rumo da nossa conversa aqui hoje, com certeza numa direção que não me interessaria nem um pouco. Ressalto, assim, a impossibilidade de se fazer uma dicotomia ao considerar, como estou fazendo, a depressão como uma manifestação que envolve os aspectos do corpo e da psique de modo indissociável. Isso não significa absolutamente, contudo, que eu esteja preconizando de modo leviano o direito de, como psicanalista, pretender opinar sobre a química e a fisiologia de um processo a respeito do qual o meu instrumental teórico não tem nada a dizer, pois o instrumental da psicanálise não foi feito para iluminar os circuitos e as transmissões neurológicas que propiciam ou não a liberação de certas substâncias químicas. Os circuitos com os quais a psicanálise se ocupa são outros. Posso, desde já, dizer que os circuitos e processos de que a psicanálise trata se referem às representações sustentadas por circulações de afeto, quer dizer, a intensidades afetivas. A diferença entre o psicanalista e o médico ao abordarem a depressão reside provavelmente no órgão de sentido com o qual cada um trabalha em sua prática. O primeiro se põe a escutar e o segundo, como ficou claro, procura ver. Quando constatamos essa diferença, fica claro que o ouvido do psicanalista privilegia um sentido que não é o da direção dos neurotransmissores, mas aquele que alude para uma significação, para a repercussão emocional, muitas vezes inconsciente, de um determinado acontecimento, de que o discurso do paciente pode dar testemunho, às vezes, justamente pela ausência de uma palavra. Estou com isso propondo que, diante de um paciente deprimido, o psicanalista deve estar atento tanto para a maneira pela qual a linguagem, ou melhor, o modo como o indivíduo fala de sua condição ou a representa. Esse modo é afetado por um funcionamento neurológico que se encontra comprometido por lesões e disfunções químicas, como também a maneira pela qual a linguagem afeta esses mesmos processos. Não precisamos ir muito longe, basta pensarmos no poder narcótico de certas palavras, enquanto outras palavras excitam, enfurecem, entristecem, nos tornam impotentes ou inoperantes. Se temos de admitir que, em muitos casos, a origem do problema se deve a certas perturbações neurofisiológicas ativadas por falhas que permanecem fixadas em níveis inacessíveis aos efeitos da linguagem, essa é uma citação de Júlia Kristeva em Sol Negro, não vejo problema nenhum em reconhecer que o efeito coadjuvante de antidepressivo se faz necessário para reconstruir uma base neurofisiológica mínima sobre a qual se pode iniciar um tratamento psicoterápico voltado basicamente para analisar as carências e ligações simbólicas e reconstituindo-se uma nova simbolicidade. Enfim, não há, segundo me parece, nenhuma incompatibilidade nas duas maneiras de abordar nosso tema. Se existe algo aqui que indica uma dificuldade, ela é inerente a qualquer instrumental teórico. Todos têm, portanto, limitações, uma vez que só podem enxergar os objetos para os quais suas lentes, seus conceitos estão preparados para enxergar. Não é que outros fenômenos não existam, mas é que ao usarmos um determinado referencial teórico, ele só nos permitirá enxergar, quer dizer, compreender, ou melhor, sancionar epistemologicamente aqueles fenômenos que as lentes ou conceitos desse referencial
estabelecem como passíveis de serem vistos dentro dos próprios limites desse mesmo campo. E se eu não estiver indo muito longe na metáfora do aparelho óptico, embora tenha dito agora há pouco que o psicanalista trabalha mais com o ouvido do que com o olho, tudo isso pode ser perfeitamente compreendido se tivermos em mente que o instrumental conceitual da psicanálise permite que nos voltemos para a interpretação de um discurso com que alguém vem nos contar sobre sua história. Isso é o mesmo que dizer que aquilo com que o psicanalista trabalha são os fenômenos que se expressam na linguagem. Em resumo, ainda que isso possa parecer estranho, o aparelho óptico da psicanálise foi feito para escutar. Mas já é tempo de voltar ao tema da depressão, fenômeno que desde a antiguidade se conhece com o nome de melancolia, quando era ligada à bile negra. É antigo, como o Fábio nos mostrou, o interesse especial que a melancolia desperta. Interesse que provavelmente se origina na bela e inacessível tristeza do recolhimento melancólico. Que experiência fascinante e assustadora é essa que constitui a depressão? Qual é a sua especificidade? É a pergunta que eu vou tentar responder a partir do referencial da psicanálise, que acredito pode esclarecer para nós alguma coisa a respeito da natureza do mundo sombrio, devastado e desesperançado em que o indivíduo deprimido se vê mergulhado. Assombra-nos a obstinação enigmática com que o indivíduo depressivo se recusa a esperar até o dia seguinte, desistindo antes. Essa decisão é chocante para nós, que de modo destemido ou talvez onipotente, estamos acostumados a depositar nossa fé no amanhã, convictos de que então tudo se arranjará, embriagados pela ilusão de que um dia teremos de volta o amado que nos deixou, e mesmo se isso não acontecer, sabemos que conseguiremos sobreviver à morte daquele que de agora em diante só poderemos resgatar nas nossas lembranças. O depressivo não tem essa ilusão. Sua obstinação em desistir antes fala exatamente disso. Se seu rosto inexpressivo esboça um riso, é de nós que ele se ri em sua gargalhada maníaca, que na verdade é mais um esgar, um riso de escárnio, já que ele, melhor do que ninguém, sabe que não existem garantias, que não haverá substituto para o que se perdeu, que o desamparo inerente à condição humana está atrelada ao fato de que o desejo do outro sempre se moveu e sempre se moverá à nossa revelia. O melancólico sabe melhor do que ninguém que tudo é ilusão. Como sua tragédia nos ensina, ele se recusa a ser enganado pelo sopro tênue da ilusão que, no entanto, para nós é necessário. Sucumbido por um golpe que atingiu duramente seu narcisismo em momentos cruciais da sua constituição, o melancólico não pode voltar o rosto para se desviar da decepção que o objeto de amor lhe causou ao abandoná-lo à mercê dos perigos inomináveis que rondam a existência de qualquer um, e mergulha de lamentação em lamentação na repetição de uma catástrofe, de um luto interminável. O melancólico sabe que os laços que nos prendem à vida são totalitários e frágeis, mas desconhece a origem do vínculo que o devastou na mais profunda das perdas. Reconhecemos aqui ecos da descrição que Freud, em um texto inaugural sobre a origem do eu, disse ser o aspecto inconsciente da melancolia, pois o melancólico sabe o que perdeu, muito embora não sabe o que foi perdido na perda. Não seria errado dizer que a melancolia é o abandono da nostalgia por uma sabedoria para sempre perdida, como já se afirmou. Nesse ponto convém anunciar minha convicção de que não iremos muito longe se pensarmos na melancolia como uma psicose. E isso não apenas pela minha preferência por permanecer fiel ao texto freudiano, mas sobretudo porque nunca é demais lembrar que não deve ser sem razão
que Freud sempre descrevia a melancolia como uma neurose narcisista. Essa estrutura, tal como se pode ver em Luto e Melancolia, além da peculiaridade das identificações narcísicas que a caracterizam, e sobre as quais vou falar daqui a pouco, funda-se numa operação que não é outra a não ser o recalcamento. Processo constitutivo que também na melancolia bloqueia o caminho entre as representações de coisa e as representações de palavra. Esse processo é o que permitiu Freud afirmar que há na melancolia um não saber a respeito do que é de fato perdido na perda. Cabe aqui um pequeno parêntese para esclarecer que a denominação de depressão foi introduzida no início desse século por um psiquiatra suíço radicado nos Estados Unidos, chamado Adolf Meyer, e que desde então passou a ser usada amplamente no campo da medicina. Segundo o romancista americano William Styron, que escreveu um livro muito impressionante, está traduzido em português com o nome Perto das Trevas, em que ele descreve a sua experiência durante uma crise de depressão muito grave. Segundo ele, a introdução do termo depressão perpetrou um verdadeiro desastre semântico, na medida em que impede, devido à sua extrema insipidez, o conhecimento generalizado da terrível intensidade da doença. Melancolia e depressão, no entanto, podem coexistir como sinônimos, mas podem também receber tratamento diferenciado, sendo a primeira geralmente vinculada a uma manifestação psicótica e a segunda a uma afecção de natureza neurótica. Isso não exclui a possibilidade de encontrarmos referências a depressão psicótica e depressão neurótica, até mesmo em Freud, que não parecia absolutamente preocupado com essa delimitação, pelo menos até uma certa época. E nós vamos encontrar expressões como depressão periódica, afetos depressivos, melancolia histérica, melancolia de angústia, melancolia genuína, aguda ou cíclica, e ainda estado de ânimo tipicamente melancólico, tudo isso nos textos de Freud. A imprecisão da classificação desse quadro apenas ressalta, segundo alguns, que depressão e melancolia encontram-se no centro da questão da doença mental, questionando justamente os limites da loucura. Ao apresentar formas e fatores etiológicos muito variados, a melancolia, segundo muitos, questiona a psicanálise e a psiquiatria, se oferecendo possivelmente como o mais rico ponto de encontro e desencontro entre esses dois campos de saber. Nossas dificuldades em responder às significativas questões com as quais a melancolia nos interroga ligam-se, portanto, às diferentes maneiras de dominar, de definir limites, às tentativas de compreensão dos mecanismos, dos fatores etiológicos e programas de tratamento de cura. Existe, no entanto, no interior do conjunto melancólico-depressivo, é uma expressão que eu estou tomando emprestada de uma outra autora, um ponto em torno do qual parece existir uma concordância geral. Por mais imprecisos que sejam os limites desse conjunto melancólico-depressivo, e por mais que não se possa negar o comprometimento dos desequilíbrios neurológicos em um número significativo de casos, existe algo no discurso dos pacientes que parece apontar invariavelmente para uma experiência comum de perda, bem como de uma profunda modificação dos laços significantes. Esses laços, em especial a linguagem, se revelam incapazes de assegurar ao sujeito a autoestimulação necessária para iniciar certas respostas, como afirma Júlia Kristeva nesse mesmo livro, Sol Negro. Concordo com ela quando sugere que é mais vantajoso não distinguir as particularidades da depressão e da melancolia, mas manter em mente a sua estrutura comum. Na difícil, se não impossível distinção entre o biológico e o psíquico na melancolia, penso ser imprescindível manter em mente que o nível das representações psíquicas
translada-se neurologicamente para os acontecimentos fisiológicos do cérebro, como já se apontou. Embora não saibamos como essa translação se efetua, não será por outra razão que nos textos de Freud, dedicados ao problema do conjunto depressão, luto e melancolia, iremos constatar a recorrência de certas analogias ou metáforas em que a imagem de um circuito ou circulação estão presentes, tal como acontece, por exemplo, na ideia proposta por Freud a respeito dos vasos comunicantes, para explicar as relações inversamente proporcionais da alma e do corpo. Encontraremos também ali as expressões esgotamento interno, esta geralmente relacionada a um processo ideativo excessivo, amortecimento psicomotor, hemorragia interna, esvaziamento do eu ou empobrecimento do eu por causa de toxinas, todas indicadoras de um modo de transformação da energia que Freud tratará como um modo de transformação do afeto próprio à melancolia. Para a psicanálise, esse afeto é a dor, descrita frequentemente como dor moral ou dor psíquica, por analogia com a sensação física provocada pelo rompimento do envoltório cutâneo. A dor psíquica é geralmente apresentada junto com a noção de anestesia psíquica. Embora possam parecer contraditórias, são, na verdade, verso e reverso da mesma moeda melancólica. Segundo William Styron, que a viveu profundamente, essa anestesia diz respeito não só ao limiar habitual da dor, que pode ser definido como a incapacidade da mente para absorver a dor além de um certo limite de tempo previsível, mas, sobretudo, a um fenômeno paralelo. Como a depressão é caracterizada pela falta de esperança de que a dor psíquica possa ser aliviada, essa condição torna-se intolerável e instala-se o que o autor descreveu como uma indiferença torpe. É preciso lembrar também que o essencial da constituição melancólica é o mesmo que faz instituir a linguagem na origem do sujeito. Esse aspecto, ponto de vacuidade fundamental e estruturante, refere-se inicialmente à ausência do outro, à constatação dolorosa e inevitável de sua alteridade. Essa alteridade marcará para sempre o limite, a distância e a separação, cortando também toda a possibilidade de reatamento fora do regime que não seja o da representação. Nisso, a experiência melancólica é exemplar, pois nela o eu sobrevive disfarçando-se por meio de uma denegação de si mesmo, que ele projeta da sua própria morte ao tentar recuperar as vozes de seu passado, mas ao preço de tornar-se pura transparência vazia, sem interior, sem qualidade, despersonalizado. Essa é a razão pela qual Freud ressalta que na melancolia o eu é apagado pelo objeto. A sombra do objeto cai sobre o eu. No lugar do eu, perfila-se então uma metáfora, um lugar de ruína e de luto, um vazio, uma máscara mortuária do outro perdido, do qual o eu não é mais do que uma frágil representação. Na melancolia, a realidade não é rechaçada no sentido de que o sujeito nunca teria sabido dela, como acontece nas psicoses. Ao contrário, a realidade conserva a profunda pregnância de sua coloração de origem, aquela mesma que, saída da catástrofe do desvanecimento do desejo, fez com que o sujeito se identificasse ao resto da operação. O depoimento de Styron, ele nos diz que o lixo simbolizava adequadamente o aniquilamento de seu próprio eu, reduzido à auto-humilhação fecunda da melancolia. A conhecida insistência da negação no discurso melancólico teria então a ver com a especificidade da simbolização primordial que marcou o sujeito com o significante nada. Ele não é nada. Trata-se, portanto, de uma identificação marcada
pelo que já se chamou de desqualificação narcisista. Sem dúvida, são esses aspectos que distinguem a tristeza comum, o luto e a melancolia. O luto seria instaurado a partir de uma perda real do objeto de amor, enquanto aquilo que produz a perda melancólica permaneceria inapreensível. Contudo, é possível encontrar alguns dos traços relativos à catástrofe a que se viu lançado o sujeito por ocasião da retirada do reconhecimento vital do olhar desejante do outro. Esses traços se exibem a partir das próprias características do eu que se autorrecrimina e apregoa: eu não sou nada. Essa imagem especular encontra-se no interior das autoacusações e, nos termos de Lacan, pertence ao domínio do simbólico, incluindo-se aí as ruínas do que se tem e do que se é. A grande tragédia melancólica desenrola-se, segundo Lacan, dentro de um certo tipo de remorso destravado por algo que é da ordem do suicídio do objeto. Esse suicídio deve ser entendido como a deserção do desejo do outro no momento em que o sujeito tendia a nele se referenciar e legitima o negativismo próprio do sujeito da melancolia, incapaz de perceber por esse fato que o mundo se dirige a ele exatamente do mesmo modo que se dirige a qualquer um. Quase se poderia dizer que o sujeito melancólico teria visto a impotência do outro e sua resolução deliberada de acabar com todas as voltas e retornos do desejo. Essa é uma ideia que eu tomo emprestada de Marie-Claude Lambotte, num livro intitulado O Discurso Melancólico da Fenomenologia à Metapsicologia. Segundo ela, no discurso negativo, o melancólico exprimiria sua desconfiança por não ser suficientemente digno do desejo que ia se dirigindo a ele. Assim, o mais significativo na melancolia é que a própria existência do sujeito em nada modificou a incapacidade do outro de sustentar seu desejo e de fazer de forma que um campo de relações oferecesse ao sujeito a possibilidade essencial de ali se inscrever. Como qualquer um, o melancólico também está condenado a interpretar suas experiências. Vista assim, é a melancolia que estrutura a dimensão mesma da vida humana e nela se inscreve. Sem uma disposição para a melancolia, não há psiquismo, sugere Júlia Kristeva. Não estamos longe de concluir, com Romano Guardini, que a melancolia é uma volta aos obscuros fundamentos do ser. Mais ainda, é a melancolia que se perfila na constituição do eu, levando-o a domar pelas palavras aquilo que por princípio se coloca como não traduzível. O que distingue a melancolia, no entanto, é a sua desesperança amarga, nem sempre desvitalizada, como bem mostra a intensidade febril e o ritmo frenético da mania. A esperança desvitalizada de que o sentido seja recuperado, uma vez que ele, melhor do que ninguém, sabe que não há sentido nenhum. Uma vez que é justamente da ilusão desse reencontro que ele se encontra despossuído. É por isso que para ele as palavras não bastam. Elas nada contêm, e isso nos dois sentidos. São vazias, contêm o vazio, quer dizer, vem trazê-lo de novo, e ao mesmo tempo são impotentes para deter o vórtice desse mesmo vazio. Se é verdade que o drama da melancolia relaciona-se ao fato de que ela não sabe, de que nela não se sabe o que foi perdido na perda, não resta ao eu outra alternativa a não ser falar dessa ausência, falar da e na ausência, interpretá-la. Essa ausência, no entanto, é sentida como perda e ruptura pelo eu melancólico, provocando nele uma hemorragia psíquica que nenhuma palavra poderá estancar. A metáfora da hemorragia psíquica aponta, como já mencionei, para a dor resultante de uma ferida no interior do eu. A economia dessa dor pode ser compreendida apenas por analogia
com rompimento do envoltório cutâneo causado por um ferimento. Nesse sentido, William Styron descreve a experiência melancólica como uma cama de pregos que o indivíduo carrega sempre consigo. O resultado é, segundo ele, uma experiência subjetiva chocante, que ele descreve como a situação de um ferido ambulante. Diferente do que acontece com a angústia, cuja função é sinalizar o perigo, no registro da dor psíquica não houve como evitar a catástrofe. A casa já foi arrombada. Na vivência da dor, o eu, representação psíquica da superfície corporal, encontra-se como que rompido em seu envoltório. Desse ponto de fragilidade onde ocorreu a efração, a dor jorra como um sangramento. O que dói de dentro desse eu provém, portanto, da perda do objeto primordial, cuja função é servir de anteparo para o perigo de transbordamento das pulsões. A descrição feita por Styron do ápice da grande crise melancólica que o acometeu, em muito se assemelha ao transbordamento ou irrupção pulsional e sua força destrutiva de que falo aqui. O romancista a compara a uma enchente que aos poucos vai inundando a mesa telefônica antiga de uma cidade pequena, fazendo desaparecer sob a água ou desligando os circuitos normais da mente. Se a perda é condição necessária para a constituição do eu, em geral, uma última distinção se faz importante para ressaltar aquilo que na experiência melancólica não se trata meramente de um objeto perdido, mas da falta no objeto. Devido à natureza narcísica que caracteriza a identificação do eu melancólico com o objeto, disso tudo resulta uma condição marcada ao mesmo tempo por uma grande rigidez e uma extrema fragilidade. Na melancolia, como nos mostrou Freud, o investimento do eu com o objeto não só é inflexível e totalitário com relação às contingências desse último, como também se torna profundamente afetado pela menor omissão, pela menor falta desse objeto de identificação. Pode-se imaginar a catástrofe experimentada pelo eu diante do mínimo sinal de perda ou de desmoronamento nesse objeto. Assim, não é tanto a perda do objeto, mas antes sua alteração, que compõe a base da experiência melancólica. O enigma da melancolia se constitui, afinal, de uma relação peculiar entre o eu e o objeto perdido. Já não sendo amado ou digno de amor, o objeto vê-se desidealizado, despido de seu brilho imaginário. O objeto com o qual o eu melancólico se identifica é, assim, o oposto diametral do objeto de amor ou do ideal narcísico. É o objeto não amável, por definição, aquele que só pode ser rejeitado ou sacrificado. Assim, a melancolia parece explicar-se pela implicação causada pela destituição do valor fálico desse ideal. Reconhecemos aqui o delírio de inferioridade ou delírio das pequenezas de que Freud nos fala em Luta e Melancolia para descrever o despudor escandaloso que domina o melancólico em suas autoacusações e autoflagelação, como também o rebaixamento do objeto perdido, condição necessária ao trabalho de desmantelamento dos vínculos que uniam o eu ao seu objeto. Ainda que rapidamente, pois já é tempo de concluir, resta abordar o suicídio do melancólico, terrível condição que abala nossas convicções e diante da qual às vezes temos a impressão de que a ciência é derrotada. Lembremos que na análise da melancolia feita por Freud, o eu só pode se matar se, devido ao retorno do investimento objetal, puder tratar a si mesmo como objeto. Nesse caso, o eu é capaz de dirigir contra si mesmo toda a hostilidade relacionada a um objeto que representa a reação original do eu com objetos do mundo externo. Se ainda há espaço para que nós pensemos no aspecto, digamos, autoconservador dessas manobras,
entenderemos melhor sua presença no suicídio do melancólico. Em toda ação suicida, é preciso levar em conta a manutenção imaginária de uma imagem de si, talvez de um ideal de si, onipotente. Se há um aspecto negativo no suicídio, deve haver também um aspecto positivo. A dificuldade é pensar que o que haveria de paradoxalmente positivo no suicídio é a tentativa desesperada do eu de manter a autoconservação ameaçada pela força potencialmente destrutiva da pulsão. Se a autoconservação do eu é paradoxalmente buscada no autoextermínio, a meu ver, é muito menos pela necessidade que tem esse eu de manter de modo imaginário uma imagem de si triunfante ou de um ideal de eu onipotente, do que para interromper o circuito de uma dor dilacerante que extravasou seu frágil invólucro quando o objeto deixou de cumprir sua função de anteparo. A tragédia dessa luta não reside tanto na tentativa empreendida pelo eu, de tentar recompor uma imagem onipotente de si, que quer triunfar a qualquer custo, mas na falha do recalque em sua função defensiva contra a invasão pulsional provocada pela perda no objeto, o que acabaria por levar o eu a sacrificar a si mesmo na tentativa de conter a dor que o perfura de dentro. É ainda ao depoimento de William Styron que recorro para ressaltar esse aspecto. Segundo ele, a dor da depressão é tão insuportável que muitos indivíduos se matam não por covardia ou por fraqueza moral, mas sim para tentar contê-la. É por isso que a trajetória em direção à inútil recomposição da falha no outro revelará a construção de uma subjetividade que se faz sob a luz ou sob a escuridão do sol negro de que nos fala Kristeva, da degradação desse outro. Dessa maneira, vê-se como é importante para o eu tentar inicialmente recompor a falha no outro, agravada por inevitáveis situações de perda, já que sua própria integridade encontra-se ameaçada por isso. Na medida em que reinstalam o perigo do desamparo, as situações de perda reativam a perda no objeto de amor, matriz significativa porque nela o eu se viu à mercê da destrutividade pulsional. Sem o objeto, ou melhor, na sua insuficiência, não há anteparo que proteja o eu desse perigo. É, afinal, a natureza profundamente decepcionante do outro que se esconde sob a lamentação de sua perda, constantemente evocada na melancolia. As autoacusações que o melancólico constrói para melhor interpretar essa situação testemunham inteiramente o domínio do simbólico no qual ele se sustenta. O que sobressai na melancolia é, contudo, aquilo que fez Aristóteles considerá-la como a própria natureza do filósofo e coextensiva à inquietação do homem no ser. Pois é na melancolia que melhor se vê nossa vocação para captar a intensidade afetiva de uma experiência de perda que é comum a todos nós. Muito obrigada. Bom, vamos agradecer a Ana Cecília pela, como sempre, brilhante exposição dela. Passaremos agora para o desenvolvimento do tema A Visão da Psicologia, pela Vanice Torres Salles. Ela é psicóloga, psicomotricista, psicogerontóloga, especialista em distúrbios de memória pela Universidade de Cardiff, País de Gales. A psicoterapia e a farmacoterapia como coadjuvantes do tratamento nas depressões. A resistência clínica e conceitual dos psicoterapeutas para com a farmacoterapia e a resistência dos farmacoterapeutas para com a psicoterapia tem uma longa história e se baseia na dicotomia mente e corpo que domina a moderna medicina. De 1930 a 1960,
as desordens afetivas tinham como tratamento os tratamentos físicos e de utilidade mais controvertida a psicanálise tradicional. Nas últimas décadas, tem se questionado a importância de diferentes tratamentos e a combinação da psicoterapia com a farmacoterapia. Esse modelo integrativo só apareceu nas últimas décadas. A questão principal seria qual terapia ou qual combinação de terapias conduz a resultados mais satisfatórios. Nos últimos tempos, têm aparecido diferentes modalidades terapêuticas para o tratamento dos transtornos depressivos. As mais indicadas e com estudos mais comparativos seria a terapia cognitiva, a terapia interpessoal e a terapia psicodinâmica. Mas como no grande campo da psiquiatria, essas diferentes abordagens apresentam diferentes orientações teóricas, objetivos, técnicas e mecanismos de mudança. Obrigada. Quando se procura fazer um levantamento das vantagens e limitações das diferentes abordagens, nós procuramos estabelecer qual modalidade particular é indicada para diferentes tipos de pacientes e como uma ou mais modalidades seriam eficazes para todos os pacientes. Essa seria um questionamento maior. Eu vou colocar para vocês algumas pesquisas das últimas décadas que tratam da terapia psicodinâmica e a farmacoterapia, a interpessoal e a cognitiva, que são indicadas especificamente, como disse o Fábio, para o tratamento nas depressões. Freud, no seu último livro, Esboço de Psicanálise, volume 23, ele antecipou o valor da farmacoterapia quando ele escreveu: o futuro pode ensinar-nos a exercitar uma influência direta por meio de substâncias químicas particulares. Pode ser que haja ainda outras não sonhadas possibilidades de terapia. A terapia psicodinâmica, baseada na teoria psicanalítica, ela tem uma orientação para o insight com uma duração indeterminada, procura-se entender os conflitos e motivações inconscientes que mantêm a depressão. O uso de medicação tem como risco, segundo a predominância dos terapeutas, o risco de substituir a medicação, substituir a introspecção e levar o sujeito a auto-se explorar de maneira deficiente, ou não confiar nessa sua autoexploração. Quando se evita a terapia psicodinâmica? Em situações agudas, no caso, por exemplo, de uma depressão maior, e ameaça de vida, no caso de risco de suicídio. E também evitar quando há predominância de sintomas somáticos e sinais vegetativos. Então, é uma visão rápida do que seria a terapia psicodinâmica juntamente com a farmacoterapia. A segunda modalidade terapêutica é a terapia interpessoal
que foi desenvolvida por Clerman em 1984, com o objetivo de tratar os problemas interpessoais e as perdas sociais ligadas aos sintomas depressivos. A ênfase é dada nos problemas atuais do sujeito, faz-se um exame dos comportamentos e das emoções que estão interferindo nessas relações interpessoais, procura-se dar um alívio aos sintomas de pesar e desenvolver estratégias para que o paciente possa lidar com essas dificuldades ligadas à depressão. A terapia interpessoal e a farmacoterapia, nos estudos mais recentes, tem diferentes efeitos e respostas. A medicação melhora os sintomas vegetativos e a terapia interpessoal altera os sintomas psicológicos como apatia, desesperança. Um ano de tratamento combinado provou ser superior a qualquer dos dois sozinhos. Como tratamento de manutenção, há uma melhora do funcionamento social, mas não a recorrência. E efeitos da terapia interpessoal sobre a depressão resistente a drogas não são conhecidos. Todos esses estudos não são conclusivos. São necessários mais estudos para que se compare esses dois tipos de terapia, ou a terapia interpessoal, ou a terapia psicodinâmica, e agora eu vou falar um pouquinho da terapia cognitiva. A terapia cognitiva tem sido a mais pesquisada e a mais indicada para o tratamento nas depressões. Alguns estudos, eu coloquei aqui alguns resultados de ensaios terapêuticos bem projetados, onde procura-se medir o resultado da terapia juntamente com a farmacoterapia e, às vezes, as duas modalidades sendo empregadas separadamente. A terapia cognitiva é eficaz no tratamento individual de adultos deprimidos. A terapia cognitiva mostrou ser eficiente com pacientes idosos deprimidos. Estudos comparativos mostram que a terapia cognitiva é tão efetiva quanto os antidepressivos tricíclicos. A terapia cognitiva pode ser mais efetiva do que os antidepressivos na prevenção de recorrências. E a terapia cognitiva de grupo foi bem sucedida com pacientes ambulatoriais deprimidos. Isso são pesquisas que vêm desde 1980 e poucos. Indicação da terapia cognitiva mais farmacoterapia. Quando se usar? Quando a resposta inadequada à terapia cognitiva sozinha, quando ela não surte o efeito desejado. Quando há presença severa de sintomas somáticos. Quando há alteração da concentração. Quando há acentuadas dificuldades psicomotoras. Quando a depressão é grave, uma depressão maior, e quando há história de mania. Então, são resultados encontrados em diferentes estudos controlados. E a outra. Aqui eu coloquei um exemplo de um modelo cognitivo de depressão. Foi desenvolvido em 1964 por Beck, que se baseia nas seguintes premissas. O sujeito desenvolve experiências na sua vida anterior, experiências muitas vezes negativas. Por exemplo, aqui seria um sujeito que teve uma educação familiar rígida, onde se valorizava o papel de submissão e todas as suas reações emocionais eram punidas.
Essas experiências precoces, de alguma forma, vão desenvolver, o sujeito vai desenvolver suposições e concepções disfuncionais, que são chamadas de pressupostos disfuncionais, porque eles são extremamente rígidos à mudança. Esses pressupostos disfuncionais, sozinhos, claro que eles não provocam uma depressão. Seria um somatório que nós vamos ver de outras variáveis. No caso desse sujeito, ele passou por essas experiências, então ele adquire determinadas crenças como: meu valor é baseado no que as pessoas pensam de mim, para eu ser amado eu devo sempre agradar as pessoas. Esses pressupostos disfuncionais, quando encontram algum incidente crítico, ou seja, algum acontecimento marcante na vida da pessoa, por exemplo, aqui um rompimento de um relacionamento afetivo, aumenta essas crenças disfuncionais que vão ativar essas suposições. Aparecem então os pensamentos automáticos negativos que são intensificados. Então, esse sujeito passa a pensar que é um fracasso porque não consegue manter um relacionamento afetivo. Ele é culpado do término da relação, ou ele projeta um futuro onde ele vai ficar sozinho porque não consegue se relacionar bem afetivamente. Esses pensamentos automáticos negativos vão desencadear uma série de sintomas depressivos, de diferentes aspectos comportamentais. Ele pode se isolar socialmente, diminuir a produtividade. Sintomas motivacionais, ele perde o interesse e o prazer. Afetivos, ele pode desenvolver ansiedade e uma culpa. Cognitivos, diminuição da concentração, torna-se um sujeito indeciso. E somáticos, perda do apetite, fadiga e insônia. Isso é um modelo de um caso. O que eu posso... Lembrando a vocês que esses pressupostos disfuncionais, sozinhos, eles não desencadeiam uma depressão. Há necessidade de outras variáveis, que seriam as biológicas, de desenvolvimento, as biológicas, as de desenvolvimento, as psicológicas. Então, são essas variáveis, juntamente com todas essas modalidades, que vão desenvolver os sintomas depressivos. Então, concluindo, o que se tem hoje na literatura, tanto de psicólogos, de psiquiatras, seria que o atual consenso, mais ou menos generalizado, é de que o tratamento de escolha para os transtornos depressivos é psicofarmacoterápico. Não se esquecendo de que, independente da modalidade psicoterápica escolhida, é importante se lembrar que muitas vezes o paciente necessita de uma medicação. Essa medicação vai ajudar no alívio da sua tristeza, da sua depressão, e ajudar na sua cura. E sempre lembrando que o paciente é um ser humano total, resultante da integração dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Esse doente tem uma identidade e uma personalidade que não podem ser dissociados de seu corpo físico. Você vai tratar o indivíduo doente e não a doença. Sou psicóloga e com especialização em gerontologia. O fato começou em setembro de 1992, a paciente com 29 anos apresentava as seguintes queixas e sintomas. Queixas e sintomas porque em alguns momentos as queixas já foram traduzidas em sintomas. Era insônia,
com sono entrecortado, quer dizer, dormia picado, né, acordando várias vezes à noite, perda do apetite com redução significativa de peso, 10 quilogramas em menos de 30 dias, tristeza profunda, desânimo, cansaço, falta de energia, redução da libido, pessimismo, visão negativa do futuro, anedonia, falta de prazer, irritabilidade, que ela chamava de mau humor, labilidade do humor, quer dizer, o humor passava, né, de bem-humorada para mal-humorada num espaço de curto tempo. E desejo de morte sem tentativa, pelo menos no nível consciente, de suicídio. Né? Ela relata um episódio de ingestão de 19 comprimidos de Somalium, que é um ansiolítico, mas defende que não tinha nenhum desejo, né? Não era nenhuma tentativa de suicídio, convicta de que o que queria com esse medicamento era simplesmente dormir, era desligar. E o quadro até sugere porque a ingestão desses 19 comprimidos ele não foi de uma vez, que caracterizaria mais a tentativa de suicídio. Ela tomou esses medicamentos de uma maneira gradativa, no intervalo de 3 dias. Para situar um pouco o contexto familiar, tinha problemas familiares com um caso de doença de Alzheimer na família, no caso o pai, que hoje a gente sabe, lidando com paciente idoso, que um diagnóstico de Alzheimer numa família, ela resulta numa desestruturação dessa família. E a perda recente do pai. Outros dados. Isso coincidiu com a formatura, ela estava concluindo o curso superior, atrás, e estava num momento de busca de melhor inserção no mercado de trabalho. Quer dizer, ela não estava desempregada, mas era um emprego que não era ligado ao seu curso. E teve também uma perda afetiva, que no caso foi o rompimento de uma relação de namoro. Agora, as observações que são interessantes, né, que achei interessante destacar, é que essa paciente era recém-formada no curso de psicologia, e ela tinha um contato intenso com médicos, tanto no trabalho que ela desenvolvia, no meio médico, e também tinha familiares médicos, irmãos médicos. Bom, esse era o quadro quando, né, em setembro de 1992. Agora, a história pregressa, que foi, eu fiz um resumo aí que relata de 1985 a 1992, me parece que a idade aproximada era 20 a 27 anos, a trajetória desse paciente. Então, ele apresentava as queixas ou sintomas, né, de fraqueza, tremores finos, vista escura, cansaço, dor nas pernas, ganho de peso, redução da libido. Para esses sintomas tiveram duração durante todo esse período aí, desses 7 anos. Né? Em função desses sintomas, foram feitas algumas hipóteses diagnósticas, que era de disfunção da tireoide, hipoglicemia. O paciente recorria, marcava consultas, né? Procurava médicos para tentar resolver esses problemas. E foram realizados alguns exames laboratoriais diversos, hormônios tireoidianos, curva de tolerância à glicose, e como diagnóstico, né, o diagnóstico em relação aos exames deu negativo para a disfunção tireoidiana, hipoglicemia não foi confirmada pela curva. Embora não tenha sido confirmada pela curva, o paciente se submeteu à dieta para hipoglicemia durante todo esse espaço de tempo. Não foi contínuo, né? Porque a recomendação é que a dieta fosse de 2 meses, então voltava os sintomas, ela retomava a dieta, e foi assim durante os 7 anos. A primeira indicação foi de Ludiomil, que é um antidepressivo também, mas o médico que fez a prescrição não esclareceu, né? Quer dizer, não manifestou que seria um diagnóstico de depressão. Apenas indicou e teve uma baixa tolerância desse medicamento, que o tratamento foi abandonado porque aumentava, aliás, está faltando ali uma das queixas, que era a hipersônia, né?
excesso de sonolência que comprometia nas atividades. Então, o Ludiomil ele veio para agravar esse quadro, que então reduziu a tolerância do paciente ao medicamento. E a paciente ela se submetia à psicoterapia 2 anos, depois teve uma interrupção e depois por mais 2 ou 3 anos. Concomitante a esses primeiros sintomas aí, teve também um quadro de artrite, que era dor mais edema no tornozelo, que foi, na hipótese diagnóstica, seria artrite autoimune. Foram realizados exames, anticorpos para doenças autoimunes, sem um diagnóstico conclusivo, também sem um tratamento específico e também teve só esse episódio, não apareceu, né, esse problema não apareceu novamente. E também 2 episódios de alergia, com descamação dos pés e mãos e de urticária. O diagnóstico, a hipótese de alergia, foram realizados testes laboratoriais sem diagnóstico conclusivo e sem tratamento específico, e esses sintomas também desapareceram. Outros dados, outros relatos, né, do paciente, foi dificuldades na escola devido à hipersonia, que interferia no aprendizado, né? Tinha queixa de uma redução da capacidade de concentração, com também redução da capacidade de memorização e uma dificuldade, né, uma baixa no rendimento escolar. Mas a baixa no sentido de que, para alcançar o mesmo resultado que os colegas, o esforço desse paciente era muito maior do que o dos colegas. Os testes, alguns testes que foram realizados na escola mostravam alterações, mas essas alterações não foram discutidas, né, porque os testes são aplicados e não necessariamente analisados na própria escola. Em 1988, o pai com diagnóstico, que é feito o diagnóstico de demência de Alzheimer no pai. Em julho de 1990, ocorre a primeira crise, né, que a paciente chama de crise, que foram 3 dias de cansaço e prostração. Ela relata que foram 3 dias de cama, ela não dava conta de levantar da cama. Em maio de 1992, falecimento do pai. Junho de 92, a segunda crise, que é a ingestão dos comprimidos de Somália, né? Nesse momento aí, tem um retorno à psicoterapia que até aí estava interrompido. Em setembro de 92, tem a terceira crise, que é quando é diagnosticado o quadro de depressão maior. Com a introdução do antidepressivo, teve uma melhora dos sintomas e novo retorno à psicoterapia. Essa melhora dos sintomas, na melhora dos sintomas, o paciente relata uma melhora assim, muito significativa da qualidade de vida. Bom, antes da conclusão, eu queria algumas outras considerações, né? Por que a escolha desse caso, né, que eu trouxe para cá? Esse caso, ele destaca mais pelas 2 observações que eu tinha feito. A paciente era estudante, quer dizer, era recém-formada em psicologia, teoricamente alguém que estaria capacitado, né, para perceber para se autodiagnosticar. E também a relação que ela tinha com médicos, né? Agora, nessa época, essa classificação que o Dr. Fábio descreve, ela era ainda muito recente. Então, isso demonstra assim, que tinha um despreparo, mesmo na medicina, né, dos médicos para fazerem esse diagnóstico. O diagnóstico até dessa fase descrita aí, né, de 85 a 92. Tá? E um outro caso, uma outra coisa que torna esse caso especial, né, que assim, eu trouxe para cá, porque mais do que o relato de um caso, isso é um depoimento, porque essa paciente era eu mesma. Então, eu achei que essa seria uma boa contribuição para nós, psicólogos, de estar trazendo isso para cá, porque acho que fica muito claro toda a trajetória, quer dizer, toda a impotência da gente diante de um quadro depressivo. E fica mais fácil eu poder falar de mim mesma, né? E eu coloco aqui que, na verdade, fui eu mesma que fiz o diagnóstico
E fiz depois de assistir uma aula do Dr. Fábio, quando ele descreve a distimia e o que era a depressão maior. Então, quando aí eu consegui fazer um diagnóstico, mas assim, o maior alívio que eu tive não foi do diagnóstico da depressão maior. Foi quando eu pude ver que o que acontecia antes da depressão maior era uma doença e que tinha cura. Porque esse outro aí, quer dizer, ali está descrito um processo que durou 7 anos, que comprometeu uma série de coisas, né, de vários aspectos da vida. E então, para mim, esse foi o maior alívio, foi quando eu pude entender que antes da depressão maior também tinha um outro tipo de depressão e que eu podia me livrar dela. Então, aí eu trouxe esse caso demonstra o despreparo dos profissionais envolvidos, né, nessa trajetória aí para o diagnóstico da depressão. Mostra ainda a carga de sofrimento imposta ao paciente pela falta de tratamento adequado. A manifestação somática da depressão é o fator responsável por grande parte do comprometimento da qualidade de vida da pessoa, porque ela afeta os vários aspectos. A gente tem um sofrimento da ordem do psíquico, mas que a gente dá conta de lidar com ele, e a psicoterapia ela também oferece um apoio muito grande. Mas tem a parte somática que muitas vezes ela impede a gente de que procure a psicoterapia. A forma distímica da depressão, ela pode estar manifesta em sintomas orgânicos ou ser confundido com a personalidade do sujeito, né, dificultando o acesso ao tratamento adequado. Porque, como o Dr. Fábio colocou, a evolução ela é muito lenta. No caso da depressão maior, é mais fácil de identificar que alguma coisa mudou, né? Você há 2 meses estava bem, ou há 1 mês estava bem, e de repente você não está bem. Mas no caso da distimia, não. Tem à medida que você vai modificando, como a modificação é lenta, você tem um tempo para se adaptar a essa modificação. Então você começa a perder o referencial do que era 7 anos atrás. Né? Então, a vida, na visão do deprimido, né? Essa visão bem negativa da vida, com 7 anos que ele começa evoluindo essa forma de enxergar o mundo, ele já perdeu esse referencial do que é ver o mundo de outra forma. A psicoterapia, na minha experiência, ela é importante no tratamento da depressão, uma vez que é ela que vai buscar a origem de toda a problemática, tornando o tratamento mais efetivo, evitando a recidiva. O que se pode discutir, né, o que entra em discussão, é se existe uma terapia da depressão ou uma terapia na depressão. Né? Mas eu acho que a terapia na depressão ela é indispensável, porque a medicação ela tem um papel muito efetivo e muito importante na supressão dos sintomas vegetativos. Mas a psicoterapia é que vai oferecer esse apoio e que vai reestruturar o sujeito para dar conta de lidar com os conflitos que ele tem. Em muitos casos, a terapia medicamentosa, eu já falei isso, ela é imprescindível para garantir que o sujeito se submeta ao processo terapêutico. Né? Eu posso dizer isso porque, assim, a sensação de cansaço, você enxergar o mundo de uma forma muito negativa, que nada vai adiantar, não vai ser um processo terapêutico que a pessoa vai dar conta de se submeter. Né? Que já é um processo difícil, que nós, psicólogos, sabemos muito bem disso. Que o paciente vai e volta, ele não estando deprimido, ele tem os momentos em que ele procura, resolve o conflito um pouquinho e ele vai embora, quando começa, ele não dá conta lá fora sozinho, ele volta. E muita gente que não dá conta, mas também não procura. Então, com toda aquela sintomatologia, toda aquela manifestação orgânica, é pouco provável que o paciente dê conta de buscar um consultório de um psicólogo. Ele quer uma resposta imediata. Inúmeros artigos médicos hoje defendem a associação da terapia medicamentosa à psicoterapia no tratamento da depressão. Pesquisas apontam melhores resultados nessa associação do que em qualquer uma das 2 formas isoladas. Então, nem só psicoterapia, nem só farmacoterapia. A associação das 2 que é o tratamento ideal para algumas formas. Né? Tem casos em que você pode trabalhar a depressão sem precisar do uso de medicamento, mas tem momentos em que a gente tem que reconhecer e
encaminhar o paciente para que ele possa ter esse tratamento também. Observa-se, é muito comum isso, né, o despreparo ou resistência de muitos profissionais em considerar os aspectos que envolvem os transtornos depressivos. Os vários aspectos, quer dizer, o aspecto emocional, mas também o aspecto orgânico. O que a gente vê na prática são os médicos com resistência a considerar os aspectos emocionais e psicólogos com resistência a considerar os aspectos orgânicos. E, como o título sugere, né, a depressão é uma doença do corpo e da alma. Eu acho que esses dois aspectos, eles têm que ser considerados e nós não podemos contribuir para que mais pacientes passem por uma trajetória dessa. Existe uma preocupação, que eu posso observar agora, existe uma preocupação no meio médico em se preparar para o diagnóstico da depressão em suas diversas formas de manifestação. Observa-se ainda grande resistência à indicação da psicoterapia. A psicologia, eu pergunto, né, a psicologia vem se atualizando em seus conceitos referentes à depressão? Os psicólogos estão preparados para reconhecer os casos em que é indicado associar medicamentos e fazer o devido encaminhamento? Essas perguntas são porque no meu período da faculdade, eu tinha plena consciência da minha depressão do ponto de vista da psicologia. O que eu não sabia é que toda aquela manifestação somática fazia parte da depressão. Então, eu procurei a psicoterapia, fui fazer, né, que era o que eu acreditava, e fui tratar da minha depressão psicológica. Né, mas tem esse outro lado que, na minha experiência, o que me tirou desse lugar foi a introdução da terapia medicamentosa. E assim, eu posso dizer também que, apesar de estar fazendo a psicoterapia há muito tempo, teve ainda uma resistência da minha analista de que eu desse continuidade ao medicamento. Então, assim, eu acho que é uma coisa um pouco complicada, porque se o paciente ele tem uma melhora com um medicamento, qual que é o nosso papel? Né? É tentar tirar, do que eu vi, eu acho que isso é um pouco de resistência, é desconsiderar, né, a importância dos sintomas orgânicos que a doença apresenta. Tá? Agora tem alguns minutos de debate e também parece que vai ter um sorteio aqui de inscrição no congresso, alguma coisa assim. Eles confundem e tratam esses medicamentos de uma mesma forma. Os medicamentos que dão dependência, ou podem causar dependência, são os medicamentos ansiolíticos, por exemplo, Lexotan, Valium, ou os hipnóticos, Roipinol, Lioran. Os medicamentos que diminuem a ansiedade ou fazem dormir, esses medicamentos têm uma propensão a causar dependência. O que significa dependência? Se a pessoa interromper abruptamente, o seu organismo vai sentir falta. O antidepressivo, de forma alguma, não dá dependência. Ninguém fica fissurado para tomar um antidepressivo, de forma alguma. Não existe isso de jeito nenhum. Você tem clientes que são teimosos, a gente até desejaria que eles fossem independentes para não interromper, cair, não ter que voltar, interrompe de novo, muitas vezes cronificando a depressão. Mas pode ter isso claro que antidepressivo não dá dependência, de qualquer tipo. A pessoa também tem um modo de lidar com as coisas, dependendo, você acredita que ele tem um potencial de conhecimento para, na terapia dele, poder transformar isso em, tipo assim, uma coisa saudável para ele, né? Por isso que chama terapia cognitiva. Eu quero assim, fechar isso. Essa questão cognitiva, você acredita que a pessoa tem um conhecimento, um potencial próprio dela, que você vai saber lidar de acordo com essa pessoa que chega no consultório. Você vai levar a pessoa a descobrir as suas cognições disfuncionais. Muitas vezes ela não tem conhecimento disso. As estratégias terapêuticas e as técnicas que vai levá-la a tomar conhecimento dessas crenças disfuncionais. E você também
não só para tratar a depressão, você tem que ter um conhecimento da psicopatologia, para você utilizar a terapia cognitiva comportamental, porque ela pode ser utilizada em diferentes transtornos, não só a depressão. Essa terapia, ela é uma coisa mais recente, né? Ela é bem recente. Já tem muita literatura, já tem livros em português traduzidos. Você tem alguma, assim, que poderia dar uma pincelada para a gente que não tem nenhuma noção sobre ela, para ter... Olha, eu sou péssima para guardar nome de livro, porque eu tenho mania de comprar livro, então eu sou péssima para guardar. O mais indicado para começar chama-se Terapia Cognitiva da Depressão do Beck, da Artes Médicas. Por esse livro você vai tomar conhecimento do que é o tratamento da depressão. É o início. E depois dele vieram outros autores desenvolvendo e pesquisando sobre essa terapia. E quais as contraindicações do paciente deprimido a essa terapia? Algumas, por exemplo, a depressão maior. Se o sujeito não está medicado, dificilmente ele vai dar conta de cumprir as tarefas que são dadas para casa, os exercícios que devem ser dados para casa. Alguns pacientes idosos muito deprimidos também, apesar de que, dependendo, uma depressão menor é indicada. Seria mais ou menos essas contraindicações. Então ela pode ser usada a nível de ambulatório e saúde pública? Pode. E tem bons resultados, porque ela é breve, ela é rápida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada quando no final você falou assim, eu vou finalizar, e eu pensava que eu ia ouvir sobre a cura. E eu queria que você falasse sobre isso, porque aí na hora que você finalizou, você falou sobre suicídio, e eu não vi essa perspectiva de cura dentro da psicanálise. A questão da cura vale a pena ser levada para um único debate, né? Um debate exclusivo sobre a questão da cura. A cura no sentido de uma perspectiva de sair da depressão. Eu citei várias vezes esse livro do William Starr, né, que é um depoimento impressionante desse romancista, né? Esse título, Perto das Trevas. E nesse livro ele faz uma crítica muito interessante sobre as várias ofertas de tratamento que foram feitas para ele. Ele é um crítico elegante e muito contundente da psicoterapia, da psicanálise, sobretudo, e da farmacologia. No episódio dele, porque ele pensa que foi importante para a cura, né, ele diz que se curou, embora tenha vivido no período mais grave uma ideia recorrente e muito intensa de suicídio. Ele diz que, no caso dele, que não pode ser generalizado para todo mundo, o que foi decisivo para que ele se curasse, e ele define assim, decisivo para que eu ultrapassasse para o outro lado, foi a hospitalização. Então ele fala longamente sobre a importância da hospitalização. Não há como não concordar com ele, né, no momento em que ele diz que essa oferta de um refúgio, essa é uma expressão dele, possibilitou com que ele ali pudesse sentir o que na vida cotidiana não era permitido sentir. Como se fosse perfeitamente aceitável na vida cotidiana alguém sofrer de diabetes e ter compreensão imediata por isso, né? Sofrer de qualquer outra doença e imediatamente isso ser levado em conta e várias coisas serem descontadas a partir desse problema, mas nada disso acontece com a depressão. Há uma rejeição, uma negação da gravidade, da intensidade da dor, né? na melancolia, que é o termo que ele prefere usar, né? Já que ele diz que a depressão é um termo que
neutraliza, que banaliza o sofrimento do melancólico. Enfim, no hospital, consideradas todas as condições maternais, né, como ele diz, do hospital, ele pôde então sentir o que lá fora ele não podia sentir. Né? A realidade é brutal, né, com relação ao deprimido, e não o trata melhor só porque ele só porque ele anda por aí com uma ferida ambulante. Né? Então foi decisivo ele ter encontrado esse lugar, esse refúgio, que não é nenhum paraíso. Né? Ele diz que ele foi infantilizado, se não imbecilizado pela terapia, da arte-terapia que era oferecida ali. Né? Ele foi sucessivamente prostrado por medicamentos até que se encontrou o medicamento apropriado. Então, ele pôde encontrar, teve a sorte de encontrar um local onde ele podia ser o indivíduo sucumbido que ele tinha se tornado, sem que ali pesasse nenhum julgamento de valor. O que a gente pode tirar dessa lição? Né? Bom, ele disse que se curou porque encontrou esse refúgio. Se não tivesse encontrado, talvez tivesse suicidado, ou talvez tivesse acontecido uma outra coisa. Então, se isso tem algum valor, né, eu acredito que tem, é nessa medida em que, ao acolhermos um paciente deprimido, eu não arriscaria de modo algum me manter em nenhum tipo de polo onipotente, né, como eu falei no início, nenhuma farmacologia, né, de jeito nenhum, ao mesmo tempo só fármacos também não. Né? Acho as duas alternativas, se mantiverem assim, exclusivas, desastrosas, né? Com toda a onipotência desastrosa. Que ele tenha sido cumprido pelas exposições feitas aqui e pela participação dos ouvintes. Né? Agora a Mônica vai fazer um sorteio e fica o agradecimento aos nossos convidados. Tá? Muito obrigada e também agradecemos a vocês a participação.